Meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, o Senhor nos faz um convite à humildade. O Senhor nos convida a estarmos conscientes da nossa missão de sermos colaboradores com o anúncio do Evangelho. Acolhamos a meditação do Santo Evangelho de hoje, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. No Evangelho de hoje, nós ouvimos sobre Jesus que segue dando continuidade à sua missão. Jesus dá continuidade à sua missão e começa a batizar. Jesus é consciente da sua missão e segue como fiel cumpridor sem desanimar. Neste meio tempo, os discípulos de João Batista veem a ação de Jesus como uma concorrência, como uma competição, como uma ameaça à evangelização, ao batismo de João. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos a mesma tendência, a tendência de ver os outros como concorrentes. Nós não devemos agir assim. Contudo, a atitude dos discípulos no Evangelho de hoje dá oportunidade a João Batista de reafirmar o seu testemunho. Ele diz com palavras claras: é necessário que ele cresça e eu diminua. João também é consciente da sua missão. Ele não age para aparecer, ele não batiza para se fazer grande. Ele batiza para seguir aquilo que lhe foi mandado. Ele prepara o caminho de Jesus, ele aponta a presença de Jesus em meio a nós. Diante do testemunho de João, consciente da sua missão, diante da ação de Jesus que dá continuidade à sua missão, nós devemos também nos perguntar sobre se nós estamos conscientes da nossa missão. Nós devemos nos perguntar, meus irmãos e minhas irmãs, se nós também, em nossas ações, em nosso apostolado, em nosso serviço, agimos de forma determinada para que o Cristo cresça, para que Jesus possa crescer e que nós possamos diminuir, quem sabe até desaparecer. Se nós temos consciência de que nossas ações, o nosso serviço nunca deve ser em busca de reconhecimento pessoal. Se nós sabemos também valorizar o serviço, o trabalho dos outros e não agimos como os discípulos de João, que veem os outros, veem em Cristo uma competição, uma concorrência, uma ameaça ao batismo de João Batista. Acolhamos as 3 sementes. Na primeira semente, lá no final do Evangelho, o último versículo, versículo 30, as palavras de João são: é necessário que ele cresça e eu diminua. Meditemos este versículo. A palavra para a nossa oração deste dia que colhemos desse Evangelho é humildade. Dai-nos, Senhor, o dom de sermos humildes. Dai-nos, Senhor, o dom de trabalharmos para o crescimento do Teu reino. Dai-nos, Senhor, a graça também de valorizarmos o serviço e o trabalho dos nossos irmãos. E as perguntas, nós as repetimos. Nós, em nossas ações, em nosso apostolado, agimos para que o Cristo possa crescer e que nós venhamos a diminuir? E uma outra pergunta muito necessária nesse dia: nós sabemos valorizar e também agradecer o serviço, o trabalho das outras pessoas com humildade, não vendo apenas como concorrentes ou como pura competição? Nós valorizamos o serviço e o trabalho dos demais? Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês neste dia, a minha bênção, a minha oração. Quem puder deixar os seus comentários, deixe a sua palavra, deixe o seu comentário, que nos ajuda e nos motiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.